Essa pergunta é do Alan. Ele falou o seguinte, olha, sulfato de amônio versus ureia. Qual possui uma melhor absorção para a planta? Uma boa pergunta, né? Pergunta do Alan. Qual que eu vou ter uma melhor absorção? Só lembrando, você que está assistindo aqui agora, você pode colocar sua dúvida aqui embaixo, que em dado momento eu paro para poder responder. Vamos lá. Primeiro, quanto à absorção, eu quero que você entenda que não há uma diferença muito grande, porque são insumos, de certa forma, com uma boa solubilidade. O sulfato, porque muita gente vai falar assim, olha, a ureia ela é um fertilizante amoniacal, então ela tem uma melhor solubilidade que o sulfato de amônio. Mas veja, quando a gente fala em sulfato de amônio, nós também, que na verdade não é necessariamente amoniacal a ureia, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O sulfato de amônio também, ele tem uma boa solubilidade. O que muda aqui é outra situação, tá? É outra situação. É a questão de garantia e a questão de perdas. É isso que deve ser analisado. Olha só, coloca na tela para a gente, por favor. Eu aproveitei e trouxe para vocês aqui uma relação das características de garantia do sulfato de amônio, como vocês estão vendo aqui, e a ureia. O sulfato de amônio ele tem 20% de nitrogênio e 22% de enxofre. Isso significa que a cada 100 kg de um sulfato de amônio, eu tenho 20 kg de nitrogênio e 22 kg de enxofre. Já a ureia, eu tenho aqui 45% de nitrogênio. Isso significa que a cada 100 kg de ureia, eu tenho 45 kg de enxofre. Desculpa, de nitrogênio, tá? Porque eu acabei olhando aqui, parei para olhar o vídeo aqui. Então, 45 quilos de nitrogênio. Então a gente percebe que na ureia nós temos uma quantidade muito maior de nitrogênio e no sulfato de amônio nós temos uma quantidade menor, ou seja, menos da metade de nitrogênio, certo? Agora a gente analisa outras situações importantes. Primeiro, o sulfato de amônio ele vai ter aqui 22% de enxofre. Então, o sulfato de amônio ele passa a ser interessante quando em algum caso, em algum momento específico, eu preciso disponibilizar enxofre para a planta, ou meu solo está com deficiência de enxofre, está com uma porcentagem baixa de enxofre, ou eu não utilizei, talvez eu não fiz uma gessagem recentemente, ou no momento da minha adubação de plantio, por exemplo, eu não utilizei um fertilizante que contém enxofre, como um super simples, por exemplo. Ou seja, por algum motivo, o seu solo está com uma quantidade baixa de enxofre. Ou por algum motivo, você precisa, naquela fase específica da cultura, disponibilizar enxofre. Então, o sulfato de amônio passa a ser interessante, porque você vai disponibilizar o enxofre e vai disponibilizar o nitrogênio. Veja, eu estou colocando uma situação onde você tem a necessidade de colocar os dois, o nitrogênio e o enxofre. Então, nesse caso, o sulfato de amônio passa a ser interessante. E por que eu estou falando nesse caso? Porque quando a gente olha para a ureia tem uma quantidade muito maior de nitrogênio, mais do que o dobro. Então, se a minha necessidade é apenas nitrogênio, a ureia passa a ser mais interessante. Ela tem uma quantidade maior de nitrogênio. Ela acaba sendo mais barata por unidade de nutriente. Então, quando a gente vai calcular, assim, eu vou verificar se um fertilizante ele vale a pena ou não, eu vou calcular isso daqui. Eu vou pegar quanto que tem do determinado nutriente dele, vou calcular quanto que está custando. Ou seja, para cada 1 kg de nitrogênio eu estou pagando tanto. Entende? É um cálculo muito simples de você fazer. Então você verifica que a ureia acaba valendo mais a pena. Inclusive, a ureia é, de fato, o fertilizante mais barato por unidade de nitrogênio. Por isso ele acaba sendo o fertilizante mais utilizado no Brasil. Entende? Então, de fato, quando a gente vai olhar apenas o teor de nutriente, para quanto que a planta vai absorver de nitrogênio, a ureia acaba valendo mais a pena. O sulfato de amônio é mais caro, então, quando a gente vai calcular o nutriente, acaba não valendo a pena. Só que, quando eu vou analisar outras situações, eu posso, em dado momento, estar precisando de colocar enxofre no solo. E aí, agora sim, quando eu vou calcular nitrogênio, ou seja, eu estou precisando de enxofre, estou precisando de nitrogênio. Para mim colocar ureia e mais outro fertilizante à base de enxofre, valeria mais a pena utilizar um sulfato de amônio. Essa é uma situação. No entanto,
Existe outra situação também que deve ser analisada. Eu sei que em casos como esse, as pessoas acabam querendo uma resposta muito mais rápida. Não, fala só qual que vale a pena. Então, vale a pena em que situação? Né? Isso aqui é importante a gente analisar. Porque a ureia ela tem uma característica que a gente leva em consideração, que são as suas perdas por volatilização. Então, esse é um ponto. Quando eu vou utilizar uma ureia de forma superficial e eu não tenho uma organização boa, ou seja, na verdade, quase que não vou falar nenhum controle, porque de fato nós não temos controle sobre o clima. Temos controle sobre pouquíssimas coisas, na verdade, né? Mas nós não temos controle. Então, assim, se eu coloco a ureia no solo hoje, meu solo está meio úmido, beleza, e aí eu coloquei a ureia de forma superficial, mas não choveu, aquela ureia permaneceu ali, uma ureia comum, por exemplo, eu posso ter perdas por volatilização, ou seja, estou perdendo grande parte desse nutriente. Então, às vezes você fala assim, eu estou pagando mais barato na ureia, né, por unidade de nitrogênio, mas estou perdendo nitrogênio. Então, é um ponto que eu observo. Então, não é que, assim, todas as vezes que você colocar, você vai ter grandes perdas. Você tem que saber utilizar a ureia de forma correta. Uma outra forma é utilizar de fato a ureia com NBPT, que ela é um pouquinho mais cara que a ureia comum, mas ela tem uma proteção que permite que ela fique ali no solo de forma superficial por mais tempo, sem que eu tenha perdas consideráveis de volatilização. Então, isso daqui são fatores que a gente tem que analisar, certo? Se a pergunta do nosso colega é simplesmente qual que vai ter melhor absorção, ambos vão ter boa absorção. Tem boa solubilidade, tem boa absorção. Mas, de fato, eu não posso analisar apenas isso, tá? Apenas isso. Eu tenho que verificar exatamente quanto que, né, ou seja, as outras situações, quanto que está custando o fertilizante, eu tenho que verificar se eu estou precisando de enxofre ou não, tudo isso a gente tem que verificar. Combinado? Nós temos uma pergunta aqui do Vinícius, tá? Uma boa noite aqui ao Cleito, a Amanda. Mas o Vinícius ele perguntou o seguinte, olha, boa noite, no caso da ureia sulfatada, 33% de nitrogênio, está R$ 119,00. E a ureia branca está 46% de nitrogênio, está com R$ 157,00. Tá? Qual que está valendo mais a pena? O que você faz aí? Você vai verificar quanto que você está pagando na unidade do nitrogênio. Vamos fazer um cálculo rápido aqui? Vou calcular junto com vocês aqui agora e vocês já vão entender como que a gente faz isso. Por exemplo, eu peguei aqui agora a ureia, o primeiro fertilizante com 33% de nitrogênio, custando R$ 119,00. Você pega 119 e divide por 33, ou seja, ele está pagando R$ 3,60 na unidade do nitrogênio. Agora, quando eu pego a ureia branca, que está R$ 157,00, e divido por 46, ele está pagando R$ 3,40. Então a ureia está sendo mais barata. Fala, pô, mas a outra aqui está 119. Não, por unidade de nitrogênio, a ureia branca aqui está saindo mais barata. Agora, perceba que eu estou calculando friamente apenas quanto que ele está pagando por unidade do nitrogênio. Eu não estou levando outras considerações, como por exemplo o que tem ali de enxofre no outro fertilizante. Não estou levando em consideração perdas por volatilização, porque de fato vai depender de como ele vai utilizar esse fertilizante. O que eu estou calculando aqui é apenas a unidade do nutriente, que o Vinícius perguntou aqui agora. Certo? Beleza? Ok. Bom, entendido isso daqui, vamos para a próxima pergunta. Antes o Cleiton ele falou o seguinte, olha, tendo em vista a questão da salinidade, um solo que já tem um nível de 4% de sódio, seria mais interessante usar ureia ou sulfato de amônio? Aqui não vai ter muita diferença não, tá? Pelo nível de salinidade. Eu não lembro, obviamente, o teor de salinidade total, mas em nenhum dos dois casos você vai elevar tanto aqui o índice salino. Se fosse um cloreto de potássio, aí tudo bem, aí a conversa é outra, né? Se estivesse falando do cloreto de potássio. Mas entre ureia e sulfato de amônio, a diferença não vai ser muito grande, tá? Que entra um outro fator importante, né? Porque em ambos os casos, tanto seja utilizando uma ureia ou um sulfato de amônio, a gente vai entrar num caso importante que é o parcelamento, que reduz esse impacto.